Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3. Novamente nos encontramos e agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam a Bíblia conosco cada dia, que compartilham com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Sara Viana Carvalho Marinho, de Serra, no Espírito Santo. Está pedindo orações por Cristina, que passará por uma cirurgia amanhã. Também um alô especial para Carmen Souza. Ela pede orações pelos filhos Viviane e Carlos Eduardo, para que possam se entregar completamente a Jesus. Um alô especial para Sônia Rocha. Ela está agradecida pelo nascimento da netinha. Também Antônio Albuquerque, é de Iracemápolis, em São Paulo. Marcos Siqueira e Maria de Fátima são de Oswaldo Cruz, também em São Paulo. Luzia, ela pede orações por sua conversão sincera e também de todos os familiares. Iremos orar. Querido Pai, muito obrigado por tudo que tens feito por nós, pelas bênçãos, pelos cuidados. Nós te agradecemos por este dia de vida, por estes momentos que agora teremos estudando a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo fale conosco, Pai. Ilumine a nossa mente, o nosso coração. Ajuda-nos a aceitarmos e entendermos pela fé que Jesus quer nos salvar e que possamos nos render completamente a Ele. Abençoe, Pai, a Cristina, que vai passar por uma cirurgia amanhã, que tudo transcorra bem. Abençoe a Sara Viana Carvalho Marinho e família. Também Carmen Souza. Abençoe a ela, os filhos Viviane e Carlos Eduardo, que os filhos se rendam completamente a Jesus. Sônia Rocha apresenta a Ti o agradecimento do nascimento da netinha, que ela possa crescer nos Teus caminhos, Pai. Abençoe o Antônio Albuquerque e família, o Marcos Siqueira e Maria de Fátima, e também a Luzia, que pede por sua conversão sincera, e também de seus familiares. Ó Pai, tenhas misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. No estudo que nós fizemos aqui ontem, nós falamos a respeito de Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós falamos aqui que Tomé disse que não sabia para onde Jesus ia, e então Jesus disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então não precisa saber para onde Jesus vai, na verdade. Ele é Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. E então João aqui no capítulo 14, do Evangelho de João, capítulo 14, ele faz aqui uma ligação deste conceito de verdade diretamente a Jesus. Vejam, João 14, no verso 7, Jesus ele disse: se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai, mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Então Jesus ele faz aqui uma ligação desse conceito de verdade, ligando ele ao Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Vejam que é importante nós sabermos isso, porque muitas pessoas ficam, quem sabe, preocupadas e querendo saber como é Deus, né? Porque Deus ele é Espírito, diz aqui a palavra de Deus, e Jesus então ele veio em carne para revelar esse Deus. Nós, às vezes, imaginamos Deus, né, com uma aparência assim como a nossa, né, um corpo físico e tal, mas a palavra de Deus mesmo diz que que Deus ele é Espírito. Agora aqui em João capítulo 8 e no verso 32, nos diz assim a palavra de Deus. João 8:32. Então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Outras versões, né, mais tradicionais diz: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu estou lendo a Bíblia Nova Versão Transformadora. Então vejam como Deus liga a questão da verdade, né, a Ele. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Muitas pessoas aceitam a Jesus quando é feito um apelo, levantam a mão, vão à frente, até se batizam, mas não conhecem a Jesus realmente na íntegra, porque Jesus ele é a verdade. Então, quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. Liberta de quê? Liberta dos nossos preconceitos, liberta do nosso modo errado de servir a Deus, liberta dos problemas que nós temos em nossa vida, dos vícios, das dificuldades que nós enfrentamos. A verdade
Jesus, ele nos dá forças para nós superarmos estes problemas. Agora, nós em nós mesmos não temos forças nenhuma para sermos vitoriosos. Sempre que nós tentarmos por nós mesmos, nós fracassaremos, nós não obteremos a vitória. E aí, voltando lá em João 14 e no verso 6, nós lembramos o que Jesus disse, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então aqui está a ligação entre Jesus, a verdade e o Pai. Jesus, ele é a verdade absoluta. Muitas vezes as pessoas têm falado em verdades relativas. O que é verdade para você não é verdade para mim. Mas não, Jesus, ele é a verdade absoluta. Então nós precisamos saber que Jesus, ele é o único que possui e que é a verdade e que pode nos libertar dos problemas que nós enfrentamos em nossa vida. Lendo agora João capítulo 15 e no verso 26, nós encontramos aqui João escrevendo: mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. Aqui Jesus falando do Espírito Santo que seria enviado, o encorajador. Seria enviado após a volta de Jesus para os céus. E este encorajador, que é o Espírito da verdade, os guiaria em toda a verdade. Então aqui está. Nós somos guiados na verdade se nós recebermos e buscarmos a presença do Espírito Santo em nossa vida. Somente Ele pode nos guiar e nos conduzir à verdade. E então, muitas vezes aqui no Evangelho de João, a verdade ela está ligada a Jesus, está ligada ao Pai e também está ligada ao Espírito Santo. A verdade ela é conectada com Jesus, que é o Verbo. A verdade está conectada com a luz, em contraste com as trevas. Aqui, se você ler ali João capítulo 1, dos versos 1 a 14, ali João diz claramente que Jesus ele é a luz. E também em João capítulo 3 e nos versos 19 até o verso 21, diz aqui a palavra de Deus. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam o que ele faz, a vontade de Deus. Então, aqui João está ligando a verdade com a luz que é Jesus. E se nós, que nos dizemos ser cristãos, nós vivemos na prática da mentira, vivemos na prática do engano, vivemos na prática de fazer coisas erradas, nós não estamos na luz, nós estamos nas trevas. Então, quem é o pai das trevas é Satanás, que é o diabo. Ele é o pai da mentira. E João, capítulo 8, versos 44 a 46, diz claramente isso, que Satanás, ele está ligado à mentira, ligado ao pecado. E aqui João, capítulo 8, versos 44 até o verso 46. Pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creiam em mim. Qual de vocês pode me acusar de pecado? E uma vez que lhes digo a verdade, por que não creem em mim? Então João aqui é claro em dizer as palavras de Jesus, dizendo que o diabo é o pai da mentira e ele gosta de fazer as coisas erradas. E aquele que pratica as coisas erradas, a pessoa que pratica coisas erradas, está nas trevas, é filho de Satanás. Então, irmãos, vamos refletir como é que nós temos vivido a nossa vida espiritual. Nós temos praticado a verdade, nós temos procurado fazer as coisas corretas de acordo com a orientação da palavra de Deus, ou nós estamos seguindo aqui Satanás, que é o pai da mentira, que ele odeia a verdade e que não há verdade nenhuma nele. Agora, Jesus não, ele é a verdade. Então, Jesus disse que é natural que não creiam em mim. Por quê? Porque as pessoas preferem crer na mentira. E hoje é o que nós mais vemos.
As pessoas, como diz aí, né, estão falando muito, criam narrativas, eles inventam. E essas narrativas que essas pessoas criam, especialmente no meio político, se torna depois uma verdade para eles, mas continua sendo mentira. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Não nos enganemos a nós mesmos. Vamos procurar seguir Jesus, o caminho, a verdade e a vida, ouvir a voz dele, ser guiados pelo Espírito da verdade, o Espírito Santo. Custa um preço. Nós precisamos abrir mão dos nossos desejos e paixões carnais. Nós temos que pagar um preço. Não é, a salvação ela é de graça, mas exige um morrer diário para as nossas vontades. Nós deveremos tomar a nossa cruz cada dia e seguir a Jesus. Esse é o preço que nós deveremos pagar para andar no caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Então, se você quer uma religião fácil, que permite você fazer tudo, você está na igreja, nos cultos, mas saiu dali, você vai para as festas, farras e, enfim, vai praticar as coisas que o mundo gosta de praticar. Então, essas pessoas estão vivendo nas trevas. E que nós não nos iludamos, nós precisamos nos render completamente a Jesus, ser transformados pelo poder dele e ter a certeza de estarmos caminhando na luz e não estarmos caminhando no erro e no pecado, como muitas pessoas estão fazendo. Então Jesus, ele é a verdade, Jesus ele é o Logos, Jesus ele é a palavra, que essa palavra estava com Deus, o Pai, desde o princípio, e Jesus então ele é o Criador. O apóstolo Paulo diz isso claramente em Colossenses, depois você lê na sua Bíblia, Colossenses capítulo 1, versos 16 e 17, diz que Jesus, ele criou todas as coisas, ele é o Criador e sem ele nada do que existe veio à existência. Então Jesus, ele é o agente criador, é o Deus criador. Então Jesus, ele não é simplesmente a personificação da verdade, não, ele é a verdade. E a verdade não é simplesmente um conceito, não é uma ideia. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus Cristo. Nós ficamos felizes porque nós temos a Bíblia Sagrada que nos orienta, mas para isso nós precisamos buscar conhecer cada vez mais a verdade, a palavra de Deus, conhecer Jesus e andar segundo os seus ensinamentos. Queremos mais uma vez agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Nós retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. A Bíblia, ela nos diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Que Deus nos abençoe.